E hoje tem dica, né, Ramon? Com certeza. E a gente vai falar hoje de um assunto que interessa muitas pessoas, viu, Flaviano? A gente vai falar da relação entre pele, unha e cabelo, ou seja, a parte estética nossa, com o nosso intestino. Pois é, poucas pessoas sabem, né? Mas a relação é direta. E quando a pessoa está com os cabelos fracos, ou seja, queda de cabelo, unhas fracas ou descamando, né? Ou aquelas manchinhas na unha, ou mesmo uma pele, né? Uma pele que está pouco elástica, né? Ela não está bonita, não está viçosa, ou então está muito ressecada, pode ter a ver diretamente com o seu intestino. Uma outra causa muito conhecida, né, por muitas pessoas é a disfunção hormonal, mas também a disfunção hormonal pode ter a ver com essa má absorção de nutrientes do nosso intestino. Então eu tinha um professor maravilhoso que dizia pele ruim, intestino ruim. Então quer dizer, se a gente está com a pele ruim, unhas fracas e cabelo, né, queda de cabelo ou cabelos fracos que não estão crescendo dentro daquela normalidade, né, pode ser ali má absorção do nosso intestino. Então cuidar do intestino é de suma importância. Então eu recomendo que você ou procure um naturopata ou procure algum outro profissional da área de saúde e né, pergunte, né, consulte, olhe se o seu intestino não pode ser melhorado, né? O primeiro ponto que a gente chama atenção é a desparasitação ou vermifugação, que precisa ser periódico, né? Se for por medicamentos químicos, né, os fármacos sintéticos, uma vez por ano, né, para a gente ter uma margem de segurança aí com o nosso órgão, o fígado. Mas se for com fórmulas naturais, né, por exemplo, no caso da naturopatia, a gente monta fórmulas personalizadas, né, de acordo com as necessidades de cada pessoa e com plantas medicinais. E aí a margem de segurança é muito maior e a gente pode vermifugar até 4 vezes ao ano, garantindo ali a saúde intestinal, a produção dos hormônios que são procedentes aí do intestino e, óbvio, melhorando ali a saúde, a força das unhas, da pele, do cabelo. Então, muitas vezes o problema não é só uma vitaminazinha para o cabelo ou outra vitamina para a pele ou mesmo a hidratação. Né? Claro que tudo isso é importante, mas mais importante do que tudo isso é cuidar da saúde intestinal, Flaviano. Dica extremamente importante, porque quando você usa o protetor solar, você está protegendo contra as doenças da pele, né? Sim. Mas muitas vezes as intercorrências da pele estão ali contando para você que você tem outras situações e adversidades de saúde. Exatamente. Né? Na verdade, o nosso corpo, né, nosso organismo, foi muito bem projetado, né? Ele é projetado para fazer um auto-reparo o tempo todo. Então, quando alguém, por exemplo, está com alguma disfunção, até vitamínica, né? Quantas pessoas nesse momento não estão com anemias e aí vai ao médico, que a sua hemoglobina está baixa, as suas hemácias, e aí o médico vai passar um suplemento para melhorar aquela condição. Tudo bem, tem que passar mesmo. Mas a pergunta não seria uma má absorção do mesmo intestino que a gente está falando que é bom para a parte estética, para a pele? Sim, é o mesmo intestino que não está absorvendo bem. Claro que tem outros fatores, né, ginecológicos, por exemplo, quando a mulher tem perdas significativas de sangue, né, hemorragias ou uma menstruação muito volumosa, ela também vai perder nutrientes, especialmente o ferro, e pode prejudicar ali a absorção daquele mineral naquele momento. Mas, para além disso, muitas vezes a má absorção do intestino vai trazer anemias, vai trazer problemas de pele, unha e cabelo, como a gente citou, mas outros problemas, em geral, de disfunção de vitaminas. Então, o melhor mesmo é a gente verificar ali a possível causa. E o intestino quase sempre é a causa de muitas das doenças. Então, é claro, nós temos que proteger, temos que hidratar, temos que tomar algumas vitaminas, mas nem sempre é isso. Isso pode estar apenas remediando o problema, quando a causa pode ser intestinal. Inclusive eu tenho a participação aqui da Fabiana. Obrigado, viu, Fabiana? O telefone está liberado para você fazer a sua pergunta, 99326228, 99326228. Ela quer saber o seguinte: a pele muito oleosa, né? Pode ser um indício de alguma situação de disfunção aí do intestino? Pode ser. Fabiano, um abraço. Obrigado pela participação em pergunta. Pergunta muito pertinente ao tema. É isso, né? A pele seca ou a pele oleosa pode ser aí uma deficiência nutricional que pode ser exatamente de uma má absorção do nosso próprio intestino. Um mineral frequentemente faltoso ali nas nossas refeições e também nas nossas suplementações é o selênio. O selênio, esse mineral maravilhoso, uma das principais fontes de selênio são as castanhas do Pará.
É por isso que muitos nutricionistas, muitos médicos pedem para as pessoas comerem ali regularmente 3 ou 4 castanhas do Pará por dia para suprir as nossas necessidades diárias. O selênio é um dos minerais, um dos nutrientes que regulam ali essa parte quando existe uma oleosidade demasiada. Então ele vai regular isso. Então pode ser uma falta de selênio. Se você quiser procurar um profissional, você já entra com esse sintoma para verificar o selênio. Mas se você já quiser fazer um teste, aumente ali a sua ingestão de castanha do Pará, por exemplo, pode melhorar muito isso. A vitamina A também é outro nutriente que, quando faltoso, prejudica a pele, a oleosidade também. Então, a vitamina A, a gente já tem mais alimentos que possui, mas o ideal mesmo é a gente se alimentar bem, cuidar bem do nosso intestino, tanto nessa questão de desparasitação, como também a alimentação de prebióticos, né? O que são os prebióticos? São os alimentos que funcionam como alimento das nossas bactérias boas, né? Que são ali os vegetais, folhosos, leguminosos, as frutas, as carnes, ovos principalmente, alguns grãos, sementes e as próprias castanhas podem funcionar aí como bons alimentos das bactérias boas que vão regular o nosso intestino. Eu tenho a pergunta também da Patrícia, ela quer saber o seguinte: claro que a higiene, lavar as mãos, unhas, né, combate a questão dos vermes, né, mas tem alguma dica, né, para prevenir, né? Então, Patrícia, né, você já disse tudo, a higienização é extremamente importante para que a gente evite que outros patógenos mais maléficos à nossa saúde acabam afetando aí a nossa saúde. Então, a higienização é de extrema importância. Mas, para além disso, né, é mesmo a higienização também dos alimentos, né, que a gente vai estar ali, principalmente os vegetais, né, a gente tem que fazer uma boa higienização antes de consumi-los para evitar também estarmos ali ingerindo, né, alguns patógenos perigosos através da própria alimentação. Mas, para além disso, não tem outro recurso, é fazer uma desparasitação, né, periódica. Né? Alguns pacientes meus, né, que a gente faz o acompanhamento constante, às vezes eu proponho que seja feito de 3 em 3 meses uma desparasitação, né, individualizada, né, onde eu monto diversas plantas antiparasitárias para aquele organismo de acordo com as necessidades da pessoa. Em outros casos, de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano para a gente diminuir ali essa parte de vermes no intestino. Agora é válido destacar, tanto para a Patrícia, mas para todo mundo, que é importante, Flaviano, entender que as bactérias no nosso intestino, o que é ruim delas é quando a maior parte das bactérias do nosso intestino são as bactérias ruins, né, que a gente chama de disbiose intestinal. Mas a existência de bactérias, especialmente boas, no nosso intestino é essencial para a vida. A gente tem que ter bactérias boas no intestino para que o nosso organismo sobreviva, senão a gente nem conseguiria viver. O Fernando quer saber o seguinte: a falta de vitamina pode resultar na queda do cabelo? Fernando, excelente pergunta, viu? Muito obrigado, um abraço. Pode sim, Fernando. Então, na verdade, uma reflexão que eu gosto sempre de fazer com os meus pacientes em consultório e por aí é a seguinte: todos os dias, depois que nascemos, morrem células, todos os dias nascem células. E a ponto de um ano e pouquinho, todo o nosso organismo é reciclado, todo o nosso organismo troca todas as células dele. E a pergunta reflexiva troca a troco de quê? Né? É por isso que nós comemos, por isso que nós temos fome, para poder fornecermos para o nosso corpo a boa matéria-prima para que ele se refaça todos os dias. E que boa matéria-prima é essa? Vitaminas, minerais, proteínas, são exatamente esses nutrientes que vão fazer com que o nosso corpo se reconstrua dia após dia. Então é essencial, primeiro, obter essas vitaminas e minerais da boa alimentação. E, claro, para além disso, complementar, e aí a gente tem um termo técnico para isso, que chama suplemento, né? Suplementar vitaminas, minerais e algumas plantas medicinais para que a gente complete tudo que o nosso organismo precisa para se autorreparar. Tem uma última pergunta do Marcelo Severino. Ele está dizendo aqui que a enteada está com hemoglobina estagnada em 9,3. Acabou de sair de um tratamento de leishmaniose visceral. Ele tem 16 anos. Ele não fez a pergunta, mas eu acredito que ele quer alguma orientação nesse sentido. O nome dele? É Marcelo Severino. Marcelo, obrigado pela participação, pela contribuição. Então, é um caso que merece uma análise mais profunda, né? Tem que entender o porquê que essa hemoglobina ficou aí baixa, né? O que aconteceu.
Muitas vezes são disfunções ou deficiências nutricionais, né, que tem que ser avaliado bem. Agora, sempre a melhora dos hábitos vai contribuir muito para a melhora do quadro dela, independentemente da possível causa. Mas tem que investigar e a naturopatia dispõe aí de várias ferramentas naturais para a melhora de condições como essa. Então a gente está sempre à disposição aí. Ou então, né, como o Flaviano sempre divulga aqui, as nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, como Naturopata Ramon de Assis, a gente posta semanalmente, 3 vezes por semana, diversos vídeos com instruções, com orientações de utilidade pública, orientando as pessoas como terem mais saúde de forma natural.